Boa noite para todos e para todas. Aqui é a Flávia Mota, Estrela Ressonante, no canal Abundância do Ser, na nossa jornada, trazendo para vocês dois convidados super especiais, que são... Nós nos conhecemos enquanto estávamos fazendo a jornada Abundância do Ser, que aconteceu na Lua Magnética desse ano, e eles trouxeram algo muito especial para nós, que são as águas de Micael. Então, nesse Caminhos da Abundância, nessa série da segunda temporada, nós resolvemos trazê-los de convidados aqui para a gente. Hoje é um dia Águia Autoexistente Azul. A águia é o poder da visão, o autoexistente é o poder da forma, dando forma à visão. Nós estamos na onda encantada do humano. O humano é aquele que escolhe com sabedoria para poder transitar o caminho do coração e para poder florescer na consciência cósmica. Nós estamos nesses 13 dias, hoje é o 4º dia da onda encantada. E a gente está super contente aqui de estar recebendo esses convidados. Bem-vindos! Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. A gente se conhece aí há pouco tempo, vamos dizer, mas eu percebo que pela nossa entrosamento aí estamos colhendo os bons frutos, né, dessa parceria aí com a Abundância do Ser. Obrigada, Flávia. Obrigada, Jo. Obrigada, Clara, pelo convite. E vai ser lindo nosso papo, né? Ele já começou há um tempo atrás, desde que a gente fez a nossa parceria das Águas de Micael com a Abundância do Ser. Enfim, agora a conversa se desenrola aqui para todos vocês. Nós tínhamos o Thales e a Mariana lá na jornada, a gente está se comunicando, está conversando muito e a gente decidiu abrir, né, essa experiência para todos vocês que estão acompanhando a gente no Caminhos da Abundância. O Thales, ele é dragão planetário e a Mariana é só autoexistente. Um lindo par de ocultos. Eu vou colocá-los como principais aqui na telinha e vou convidá-los para começar a contar para a gente o que são as águas de Micael, como que esse processo começou, o que elas trazem de transformação para a gente, como que é o contato com os mundos sutis, a medicina quântica, como afeta na abundância, tudo isso assim, junto aqui, eu quero que vocês contem para a gente. Gratidão por estar com vocês aqui, é uma honra. Gratidão imensa, Flávia. Quer começar você? Pode ser. Bom, eu e o Thales, né, a gente se conheceu há exatos 9 anos atrás. E é como você diz e traduziu o Kim aí, a gente realmente tem essa força de materialização e de compor um o outro, né? A gente sentiu isso no primeiro olhar, no primeiro contato. E foi realmente assim, a gente brinca que a gente casou no primeiro dia, no primeiro olhar, no primeiro contato mesmo. E aí, logo de cara, a gente decidiu empreender juntos. Realmente veio uma força muito grande. O Thales é biólogo, biomédico, e naquela época estava bem emergido na área terapêutica, né? Então vinha de aplicações de muitas terapias aí. E eu sou fisioterapeuta e atuava na área de estética, mas já estava migrando mais para massagens terapêuticas, já colocando aí meus dons, né, para o mundo, vamos dizer assim. E aí a gente fundou o Talismã, que era um estúdio de pilates, que era de Thales e Mariana, então a gente criou esse nome, né, deu esse nome. E aí a gente percorreu por 3 anos nesse local, era um espaço de corpo e mente, e a gente já aplicava muitas técnicas terapêuticas, já transitava nesse universo, nesse mundo sutil.
por nossas habilidades mesmo. Passado 3 anos, a gente fala que estava tudo muito redondo, muito lindo, né? Recém-casados, o estúdio bombando, enfim, a gente podendo expressar do jeito que a gente imaginava que seria. Só que a gente começou a ter um inconformismo e uma inquietação muito grande. Inicialmente começou bem, muito comigo, assim, eu fiquei muito mexida e eu comecei a fazer muitas coisas, né, no estúdio, assim, desde reforma, enfim, até muita movimentação interna mesmo. E eu estava vendo que aquilo não estava me preenchendo mais, que talvez eu poderia me expressar de uma outra forma e que eu não sabia qual era, né? E aí o Thales também começou a ficar muito inquieto e aí a gente sim pedimos uma orientação aí para o mundo sutil, como a Flávia trouxe, e foi nos orientado que sim, a gente poderia muito mais do que aquilo que a gente estava aplicando, do que aquilo que a gente estava fazendo, e que a gente, enfim, então nós estávamos com uma inquietação muito grande e como a gente trabalhava intimamente num plano sutil, vamos dizer assim, a gente pediu orientação e aí foi nos dito que a gente realmente se despisse daquele contexto, né, todo formal e todo, vamos dizer, fechado, né, daquele contexto todo correto e todo certo, e se lançasse em busca de cura. E aí, inicialmente, a gente pensou, ok, é um caminho, a gente já vem trabalhando com cura, né? E vamos fazer, vamos nos lançar aí. Só que a gente também não sabia o que, para onde, o que fazer. Aí a gente decidiu vender esse espaço. Eu vendi, inclusive, para a fisioterapeuta que trabalhava comigo. Ela está lá até hoje, enfim, super sucesso e tal. E aí a gente vendeu tudo que tinha, porque realmente a gente, né, falou, a gente vai precisar passar um tempo em busca de, né, que até então era cura, ok, a gente tinha um conceito de cura e assim a gente seguiu. Aí o Thales teve uma forte intuição de que a gente percorresse o Brasil e, em concomitante isso, a gente entrasse nesse processo, né, que a gente também não sabia muito bem o que era. E assim a gente fez, a gente pegou nossas malas, poucas roupas, entramos num carro, a gente abriu o mapa, literalmente o mapa, e seguia, né? E a gente percorreu grande parte do país, e a cada lugar que a gente chegava, a gente foi sendo levados e entregues, né, para um fluxo que não era nada premeditado, era simplesmente algo que a gente deixava acontecer. Nós conhecemos, sim, vários curandeiros, na grande maioria eram casais, e isso nos chamou a atenção, então a gente chegava em lugares, né, intocáveis e a gente se deparava com casais que estavam exercendo alguns processos terapêuticos, dos mais variados possíveis. E aí a gente participava desses processos, porque, enfim, a gente estava buscando cura, né? E naquela nossa ideia era o outro que iria nos curar, né? Naquele nosso conceito inicial. E no decorrer desses processos, a gente percebeu que o que na verdade estava acontecendo era uma autocura, que por mais que existiam facilitadores, o movimento era interno. Num determinado momento, nós estávamos no Jalapão, no Tocantins, e a gente mergulhou nos fervedouros, nas águas lá dos fervedouros, e aí fazendo uma foto e tal, eu percebi que a gente estava se transformando fisicamente. E aí eu falei pro Thales, olha essa foto aqui. Até então eu não tinha percebido, né? Nós estamos muito diferente, o rosto está diferente, o corpo, o rosto, mas mais era o rosto, o olhar está muito diferente. E aí eu falei, tá acontecendo alguma coisa maior do que isso que a gente está imaginando. Pois bem, só pensamos nisso, mas enfim, ficou com esse pontinho na cabeça, mas continuamos andando aí em busca de, né?
Chegou num outro ponto, principalmente ali no meio da Chapada Diamantina mesmo, no meio da Bahia, um outro mergulho ali numa água, enfim, também tivemos outras percepções. E aí a gente andava muito de carro, né? E aí, de um trecho ao outro, eu falei para o Thales, a gente está passando um processo intenso, sim, nós estamos passando por todo esse autoconhecimento, essa autocura, mas eu estou percebendo que cada água que a gente mergulha, nós estamos sofrendo transformações físicas. Até então, eu tinha percebido isso. Óbvio que os acessos ao mundo espiritual, ao mundo sutil, tinha expandido enormemente. Todas as informações que a gente acessava, a gente realmente achava que era pertinente ao nosso contexto, à nossa vida, aquilo que a gente estava vivendo. Eu anotava muito, escrevia muito e tal, a gente canalizava muita coisa, enfim, mas aquilo ficava reservado para nós. Aí chegamos de fato na Bahia, né? Eu estava com um movimento muito grande de ir para o mar e tal, a gente estava bem no centro-oeste ali do país. Dito coração do Brasil, né? E aí estava um movimento muito grande para chegar no mar e a gente chegou na Bahia. E ali, logo que eu cheguei nesse ponto que é Serra Grande, é um lugar entre Itacaré e Ilhéus, aí eu falei para o Thales, não sei você, mas parece que eu cheguei em casa, assim. Eu pus o pé na areia, eu falei, eu preciso ficar aqui um tempo. Eu não sei, sabe? Foi realmente um chamado, dentre várias outras histórias que estão no meio disso tudo, né? Que nos levaram a esse lugar. E aí, sei lá, minutos, nós achamos já um quarto, enfim, ficamos de frente para o mar. E aí, nesse ponto aí, a gente ficou quase um ano. Então, a gente ficou quase um ano ali rodando. E na Bahia, mais ou menos um ano parados mesmo, assim. E aí começou-se um processo mais intenso ainda. O Thales começou a buscar sobre água, pesquisar sobre água, e ele viu, tá quase óbvio que a gente se transforma fisicamente, porque cada água tem uma propriedade. Então, a água do Jalapão, do Tocantins, é rica em sílica, aqui na Bahia é rica em ferro. Enfim, cada uma tinha uma propriedade e cada mergulho que se desse estava se transformando. Parecia óbvio e parecia que a gente tinha achado uma resposta para aquilo, né? Mas, enfim, foi só uma resposta mental, né, para aquele momento. E aí foi nesse momento que a gente ficou parado, a gente se despiu completamente de todo um contexto. A gente não usava celular, a gente ficou realmente muito naturais, a gente se alinhou muito ao ritmo circadiano da vida, né? Então, acordava e dormia com o sol, mas isso naturalmente foi acontecendo, né? Deixamos aflorar a natureza humana mesmo, assim. Óbvio, a gente se distanciou da família e entramos num processo íntimo, profundo, individual, eu comigo, né? Uma autocura bem profunda, Thales com o processo dele, mas a gente percebeu que juntos tinha sim uma força criadora até então não sabido, né? A gente não sabia. Sentia que algo poderia emergir, emergia muita coisa, mas até então muito pertinente ao nosso contexto, à nossa história. Num determinado dia, eu ficava muito ali na praia, o Thales fez uma cabaninha para mim e ficava muito de frente para o mar, muito me conectando com o sol, tenho muito essa força, muito essa ligação. E aí eu ouvi, assim, procurei o Miguel, né? E aí corri em casa, falei pro Thales, nós precisamos procurar o Miguel. Ele falou, tá fácil, quem é o Miguel, né? Eu falei, não sei, me falou no ouvido, vamos procurar o Miguel. E a gente fez isso, como é um vilarejo, Serra Grande é um vilarejo, ela fica numa serrinha e embaixo, assim, da serra é o pé de serra, que é a praia, né? A gente morava ali na praia. Aí subimos a serrinha e chegamos na praça e começamos a perguntar. Vamos conhecer Miguel? Para um, para outro, para um é... Não, olha, Miguel, não conheço. A gente perguntava para Caiçara. Vocês conhecem o Miguel? Eles, Miguel, né? Não tinha aquele
Não tinha aquela informação, não tinha aquele nome, não tinha aquela pessoa que eu imaginava que seria, né? E aí passou uns dias, outros, tal, eu falei, isso tá da coisa que a gente fala, coisa da nossa cabeça, né? A gente tem muito disso, assim, quando racionaliza. Aí passou alguns dias, nós fomos para Itacaré, fomos fazer compras, e tem uma igrejinha, 1500 e pouco, e o Thales falou, vamos ali dar uma olhada nessa igreja, vamos fazer uma oração, vamos pedir um encaminhamento. Estava sentindo já alguns movimentos para tomar algumas ações, mas a gente estava sem saber, né? Aí nós entramos na igrejinha, uma igrejinha de madeira, uma porta enorme de madeira, e aí na hora que nós abrimos, fez aquele barulho de porta antiga, né, de madeira, e a igreja toda de ladrilhos e tal, e a gente foi entrando, não tinha ninguém, ela estava meia luz, assim, e aí na hora que nós olhamos para o altar, o Thales falou, nós achamos o Miguel, acabamos de achar o Miguel. Eu falei, achamos o Miguel, né? Olhei aquela imagem, uma estrutura entalhada na madeira e falei, ok, mas me fala um pouco mais sobre isso. Ele falou, isso aqui é São Miguel Arcanjo. Quer falar um pouco da madeira entalhada? Tinha uma estátua de mais de 2 metros de altura, entalhada na madeira, que veio lá de Portugal, essa estátua, né? E estava lá no altar desde 1502, quando descobriram aquela região ali. E depois a gente veio saber também que São Miguel é o padroeiro lá de Itacaré, de toda aquela região, né? Por isso que tem essa energia lá muito forte em relação a isso, né? Aí depois que vimos, né? Aí deu uma quietada. Né? E aí, só que eu falei para o Thales, maravilha! Né? Eu até então, eu gosto de dizer isso, até então eu não tinha nenhum contato, nenhum viés com o arcanjo, com o anjo, assim, realmente não tinha, né? Tanto é que quando eu vi a imagem eu não sabia, o Thales tinha uma conexão, mas né, a gente não tinha trocado esse tipo de informação até então. Aí passou-se alguns dias, eu estava de novo lá na praia, vivia ali, voltei para casa e falei, olha, eu não sei o que está acontecendo, tá uma energia muito forte, eu preciso me concentrar, eu preciso me centrar, a gente usa muito esse termo, e pega uma caneta ou põe um gravador aí, porque me parece que é uma informação maior do que a gente vem acessando, né? Antes de acessar Águas de Micael, eu passei pessoalmente por muitos processos espirituais, né? Eu gosto de dizer que eu fui resetada, assim. Eu cheguei em alguns momentos, e isso feito tudo do campo espiritual mesmo, não tinha nenhum facilitador, né? Era eu com o eixo do qual eu trabalho. Então, eles me resetaram, me anularam, me neutralizaram, eles realmente limparam o meu HD, vamos dizer assim, resetaram, né? Não limparam, resetaram o meu HD. Eu fiquei por uns períodos em que eu não conseguia formar frases, eu falava, não conseguia falar o português certo, assim. Então, eles falou, meu Deus, tá bem intenso a coisa aí. Realmente, para a gente se livrar de conceitos, sejam lá quais eu tinha e quais eu produzia. E aí eu estava num momento muito despida mesmo de qualquer outro tipo de conceito que fosse. E aí falei para o Thales, vamos anota, eu vou me centrar aqui. Eu faço um movimento bem simples, né? Que eu afasto minha consciência e deixo com que outras consciências se acoplem à minha consciência e que passem realmente informações. E aí, assim foi, né? Nós estamos dando assim, falando disso tudo com muito rico em detalhes, né, para o pessoal da abundância, para todos vocês saberem, mas a gente não costuma dizer, né, tão intimamente tudo isso, mas eu estou sentindo aqui um fluxo em dizer
com esse detalhamento, né? E aí, nós scriptamos Águas de Micael, né? Vindo direto de uma fonte, que é Micael, né? E Micael é o todo criador, né? O Thales pode dizer um pouco mais sobre o Micael. Scriptamos do começo ao fim, que seriam águas alcalinas, que seriam um shot de água, que teriam essa quantidade de 60 ml, que teriam informações pertinentes à expansão da consciência, que levariam a consciência a se expandir e se expressar, né? A consciência ser que somos, que teriam no seu composto informações de plantas e flores, na sua máxima expressão, né? A gente diz o espírito da planta, que seria um processo simples, porém que seria muito intenso, que seria efetivo. Enfim, tudo que a gente traz com as águas de Micael da forma mais genuína que a gente pode, né? E mais verdadeira com aquele script, é o que a gente traz com as águas de Micael até hoje, né? 5 anos se passaram aí desde o dia que a gente lançou as águas. E aí, a partir disso, né, a gente desenvolveu, a gente fez as águas, a gente começou a beber, e até um segundo momento, né, eu falei para o Thales, olha, isso aí é para nós, vamos fazer, ok, a gente tem muita conexão com a água, isso está muito claro para nós, não tínhamos dúvida nenhuma, até o momento em que você acha que é só para você, né? Nós estamos na água da abundância, olha só, né? Na água da abundância. E aí veio um segundo comando que era: isso aí vai para o mundo. Vocês precisam fazer com que cheguem a todos os seres do universo. E aí a coisa, para mim, né? O Thales estava mais seguro de si, mas com aquela energia mais masculina de criação, de vamos fazer, materialização. Aí, para mim, foi uma coisa, eu falei, meu Deus, para todos os seres do universo, como é isso? Como nós vamos lançar isso? Isso é um produto? Né? Como vai ser isso? E mais uma vez, a gente estava completamente entregues nesse fluxo aí. Nós já estávamos morando em Florianópolis, e aí nós conhecemos uma pessoa muito gloriosa, muito amada, né? Que já é falecido, Oswaldo de Oliveira, que é quem nos conectou com a Clara, naquela época. Nós estávamos fazendo um curso de empreendimento, que era empreender-se, né? Bebendo as águas de Micael, mas com aquela coisa mais só para nós até então, né? Aprendendo um pouco mais como a gente poderia empreender, né? Enfim, todo aquele contexto. Foi quando a gente encontrou ele foi fazer um presencial em Floripa. Eu brinquei e falei, Thalys, nós estamos bebendo as águas, a gente sabe todo esse contexto águas de Micael, maravilha, mas vamos para esse presencial e não vamos falar nada disso, vamos bancar os normais, eu falava, né? Eu sou fisioterapeuta, trabalho com massagem, você é biólogo, biomédico e ponto. E assim foi, a gente passou 2 dias juntos nessa dinâmica e no final do dia o Oswaldão, como a gente trata ele muito carinhosamente, nos chamou e falou, eu preciso falar com vocês dois. E eu falei, é? Ele falou, vamos tomar um café. Sentamos, um de frente para o outro, assim, e ele falou, vocês têm alguma coisa que eu não sei o que é? E você precisa me dizer. Eu falei, eu tenho alguma coisa? Ele, vocês dois, vocês são diferentes, energia diferente, sei lá. Vocês falaram aí que é físio, que é massagista, outra não sei o quê, mas não colou. Eu deixei a turma lá e realmente ele deixou a turma fazendo uma dinâmica e a gente tomando um café em outro lugar. Pode me dizer o que é que vocês têm? Eu falei, nós temos sim algo que é grandioso. Nós estamos num momento em que a gente não sabe muito bem o que fazer. Chama Águas de Micael e contei toda essa história anterior. Ele é economista, né? Ele é um cara, sabe, super centrado e tal. E ele, na hora, ele se emocionou, fez uma ligação. Peraí, eu preciso fazer uma ligação. Ligou para uma moça, até então amiga dele. Eu vi que ele falava e voltou. Eu falei, Oswaldo, o que está acontecendo? Ele falou, não, só fui confirmar. Essa minha amiga, ela fez uma vivência em Finward e ela recebeu uma mensagem que chegariam umas águas no Brasil. E ela tinha me dito isso.
E agora vocês vêm me falar que vocês estão com umas águas na mão e não estão sabendo o que fazer, e eu estou aqui, e sabe assim? E isso muito emocionado. Ele falou: o que é que vocês têm? Nós falamos: a gente tem um lote pronto de águas, ponto. Né? A gente tinha já encontrado essa garrafinha, ela não foi fácil de encontrar, porque tinha que ter tinha que ser transparente, né? Não poderia ter caras de floral. A gente tinha que ter esse formatinho aí de água mesmo, né? Tudo que remete à água, essa simplicidade da água. E a gente tinha um lote feito, mas não tinha caixa, não tinha nada. E aí o Thales falou: Oswaldão, eu tenho um lote pronto, né? E ele falou: mas dá para pôr em qualquer caixa? Ele falou: dá, a gente põe na caixinha do correio. Então ele falou: então me dá isso aqui e eu vou lançar isso aí para vocês. E como ele estava com aquele programa online e ele fazia esses presenciais em vários pontos, ele pegou as águas de Micael e levava nos presenciais e colocava na mesa. E as pessoas, né, curiosamente, com muita curiosidade, falavam: o que é isso? E ele contava a nossa história. E aí, sim, lançamos Água de Micael na Água da Abundância. E a partir daí, 5 anos, né, 4 anos e pouco, se passaram. E aí a gente, óbvio, saímos de um formato orgânico de preparação desse contexto, Águas de Micael, para algo empresarial mesmo. Hoje somos uma empresa, hoje desenvolvemos uma tecnologia, e o Thales pode dizer um pouco mais sobre esse viés, né, que as águas de Micael, e hoje a nossa empresa chama Micael Evolution, vem, né, entregar aí para o mundo. Né? Só falando um pouco do Oswaldo, né? Oswaldo Oliveira, ele, na verdade, ele adotou as águas de Micael como ferramenta do trabalho dele. Né? Ele fazia alguns processos, então ele usava a constelação familiar para tratar padrões sistêmicos, né? Ele usava a astrologia para tratar padrões comportamentais, né? E ele não tinha nada que trabalhasse a nível de DNA, de transformação de DNA. E a água, ela promove essa transformação, né? Ela promove essa ativação do DNA essencial, que a gente fala. Então, você deixa de ter impulsos do seu DNA ancestral, vamos dizer assim, e começa a ter impulsos do seu DNA ativo, essencial, da sua própria essência, né? Sua consciência. Vinda da sua consciência. Então, ele adotou isso como ferramenta de trabalho para a transformação do DNA. E ele andava com onde ele ia fazer os encontros, as palestras, os cursos dele, ele andava com as águas de Micael, e depois desse movimento aí, não parou mais. Foi o que a Mariana contou aí desde o início. Então, falando um pouco sobre a água em si, né? Água de Micael e o seu propósito, que é um propósito basicamente de expansão da consciência, né? Um processo de ativação do seu DNA essencial, da sua própria essência, para que você possa expressar no mundo aquilo que realmente você tem para expressar, né? Aquele seu olhar único, vamos dizer assim, que é próprio seu, que você precisa reintegrar isso, né, para o universo, porque é isso que o universo espera da gente, que a gente possa expressar de forma genuína o nosso olhar único. Né? Essa é a riqueza de construir todo o contexto universal, vamos dizer assim. Então, a Água de Micael, ela promove essa transformação, né? Fazendo com que você amplie, expanda a sua consciência e comece a acessar outros níveis de consciência que habitualmente você não acessa, né? Você não tem... a gente deveria acessar, porque isso está disponível, mas nós não fomos treinados para isso, em nenhum momento
desenvolvemos o cognitivo para acessar esses níveis de consciência, de forma que a gente fica tolhido dessas informações que transitam dentro desses níveis de consciência. E quando o Tales traz níveis de consciência, são essas frequências, né, compostas das águas de Micael. Então, da verdade até a cura. Eu brinco que não são nominhos fofos, né? São níveis de consciência. Então, você está imergido na verdade, você se elevar nessa plataforma de consciência que é nomeada por verdade e encontrar o seu verdadeiro, né? O que é verdade para você e que você expresse, né, essa própria verdade, essencialmente falando, para o mundo, né? Muito mais que verdade e mentira, porque as pessoas bebem a primeira água, a primeira informação, é verdade e mentira, né? Também mas é muito mais, o campo é muito mais amplo do que só essas nuances, só esses conceitos, né? A gente fala que cada água de Micael você desconstrói o conceito daquele nome. Então, bebe o caminho, eu vou encontrar o caminho. Talvez o caminho já né, esse que você está traçando, seja ele qual for. E, enfim, quando Tales traz níveis de consciência, são essas frequências. Uma forma que a gente encontrou de acessar esses níveis de consciência é elevar a frequência. Então, daí que a gente conseguiu trazer para formatar a nossa tecnologia, né? Então, o que a Mariana fala em relação à desconstrução, para que você possa expandir e entrar em outros níveis, você precisa ir além do conceito. Então, por conta da própria frequência, né, e vibração das águas, elas desconstroem, elas colocam por terra aquilo que você tem de certo, né? Aquilo que você já tem de isso aqui é assim mesmo, você tirou aquela conclusão, firmou. Ela quebra isso, né? Ela desconstrói isso. Para quê? Para que você possa ir além. Porque senão, toda vez que você precisar acessar uma informação que ela já está conceituada, você só vai até o conceito. Você não consegue extrapolar, porque aquilo é um limite colocado, né? E cada um tem o seu conceito. Então, o processo das águas, ela quebra isso, ela desconstrói esses conceitos que a gente vai construindo. Lógico, depois a gente vai construir outros, mas eles estão sendo sempre construídos e desconstruídos, construídos e desconstruídos. E nesse processo você vai avançando. Você desconstrói e entra numa outra oitava, desconstrói e entra de novo, e assim por diante. Porque a dinâmica de acesso a informações, ela muda de nível. Até que você consiga mudar toda a sua vida para um outro nível, né, de frequência. E especificamente, o primeiro ajuste que as águas de Micael faz na sua estrutura energética está relacionada com os seus chakras, né? Então, ela, por frequência e vibração, ela tende à unificação dos chakras. Então, ela faz isso ativando 3 novos chakras que estão acima do chakra coroa, né? Que é o chakra autônomo, o chakra da abundância e o chakra diamante, onde se conecta a alma, né? Então, a ativação desses 3 chakras promove a interligação dos outros chakras. Então, eles começam a trabalhar em pares, né? Começam a trabalhar em pares, tendendo à unificação da informação. Isso muda completamente a sua estrutura energética e a forma de você acessar a informação. Então, esse movimento, né, vamos dizer, essa transformação na sua estrutura energética é o que possibilita você dar esses saltos que a gente chama, né? Saltos de informação e saltos de níveis de consciência, tá? Que mais que a gente... Acho que, Flávia, você quer fazer alguma pergunta? Nossa, tô arrepiada aqui. Que a gente... Tô arrepiada aqui.
A gente emenda aqui, vai Gente, eu estou falando. muito Às vezes arrepiada, porque vocês estão contando aqui uma jornada de vida, de muita conexão, e eu estou traduzindo tudo, porque eu não, né, não sei se vocês não conhecem, me conhecem muito, que eu traduzo tudo com os códigos do tempo, né, que o tempo informa a vida. E aí eu estou vendo aqui um par de ocultos perfeitos, que juntos eles são dragão magnético, e o dragão magnético ele dá nascimento a algo muito novo, sempre. Os ocultos, então, assim, para todo mundo que sabe essa informação, sabe a importância dos ocultos, mas vocês são, assim, os exemplos perfeitos de ocultos, perfeitos, ocultos perfeitos. E comigo, com a estrela ressonante, vocês dois juntos somam Lua Galáctica. A Lua Galáctica é a integridade da água. Então, assim, e é uma eu achei tão intensa, assim, porque desde o primeiro momento que a Clara e a Jo falaram das águas, eu já me conectei. Eu não tinha ido ainda para o México, eu ainda não tinha me encontrado lá com o Trofimov e tal, mas eu sempre tive essa conexão com esses mundos, sabe? Assim, com águas, com plantas, com um pedaço de madeira no chão, pequenas coisas assim. Então, quando veio as águas de Micael, na hora também já me provocou algo muito, muito assim dentro, sabe? A gente ainda não tinha tido a oportunidade de se conhecer e tal. Eu quero saber também, para que todo mundo também possa saber, como é o processo de fazer as águas, né? Tipo, qual é a tecnologia que é usada, como que é trazido a frequência das plantas e do que é para elas, da onde saíram essas águas, né? Quais são a fonte. Eu também, a minha primeira conexão, gente, assim, com o mundo novo, porque depois que a gente transa uma parte da nossa vida e depois, de repente, muda tudo. No meu caso, foi assim. Foi mergulhando no aquário natural lá em Bonito. A primeira vez, eu não sei se vocês já foram para lá, mas a primeira vez que eu mergulhei no aquário natural, eu tive, assim, um choque. Foi uma coisa muito intensa, assim, Nossa, foi muito... Qualquer hora a gente conversa sobre isso. Eu nem tinha nada de sincronário, nada na minha vida. Mas foi isso, foi aquele mergulho naquelas águas. E eu moro aqui na Patagônia, as águas mais puras do planeta estão aqui, né? E eu nunca consigo ir embora daqui. Sempre, alguma coisa sempre me traz, aqui eu moro quase que num lago maravilhoso. Outra hora a gente fala, mas tô super agradecida, gente, de estar com vocês aqui, porque o tempo informa a vida e é muito lindo mesmo. Então, conta pra gente, assim, a tecnologia, como que é feita, porque eu também acredito que o novo mundo, né, a nova, ela é composta por muitas ferramentas que vão chegando através de canais que, embora nesse mundo que a gente viva, muitas coisas se distorcionam, tem outras que não, né? E a gente precisa compor, né? Compor um com o outro, com o outro, com o outro, porque a hierarquia planetária, ela distribui isso em diferentes lugares, para diferentes canais, né? Ela não coloca todo mundo na mesma... As fichas todas num só. Então, eu fico muito emocionada quando eu encontro, assim, essas conexões tão importantes para esse momento que a gente vive aqui na Terra. Graças. E o interessante é que você usou uma palavra, né? E aí toda a somatória do Kim e do contexto, que é a integridade da água. E integridade é uma palavra que a gente usa muito e a gente traz muito isso, assim, de quanto a gente pode, né, e deve ser íntegro num contexto maior. E as águas, ela tem essa integridade, né? Ela tem essa propriedade de ser íntegra mesmo, e a gente traz isso como empresa hoje falando, como nosso lema, né? Nosso papel, assim mesmo, é sermos íntegros, trazermos esse elemento, que seja mais um, que seja, enfim, que tenha todo esse contexto que realmente Micael entende que é através da água, né? Você transformando a água corpórea num corpo de água, num planeta de água, essa expansão da consciência ocorre,
É por isso que eles, quando eu digo esse universo de Micael, mesmo o criador desse todo, trazem água essa transformação, né? Porque a gente questionou muito também. E aí, essa foi a nossa maior explicação. Por que em água? Porque a gente realmente, hoje não mais, mas a gente passou por muitos desafios. A gente fala de água, né? Algo tão simples, mas é em água, né? Desses elementos aí vem nesse contexto águas. E aí o Thales pode explicar um pouco mais como a gente desenvolveu ao longo desse tempo a nossa tecnologia. Esse, na verdade, é uma das perguntas que as pessoas mais fazem, né? Em relação de como é que a gente faz, como é que é feito esse processo e tudo mais. Isso não tem como a gente explicar aqui em vídeo. Ele é um processo que a gente desenvolveu ao longo da nossa experimentação, vamos dizer assim, para chegar onde chegou com essas frequências específicas. Ele é um processo complexo de ser feito. Ele demora 21 dias de maturação. É um processo que requer aquecimento e resfriamento numa determinada faixa, né, de temperatura. Você não pode nem extrapolar e nem baixar muito daquilo. Na verdade, para simplificar, ele é um processo de clusterização, que a gente chama. Tanto é que a gente deu o nome de MK Cluster, que ele é um processo de agrupamento das moléculas, né? Então, ele vai criando grandes blocos de moléculas que vibram naquela determinada frequência e que confere aquela característica específica a cada uma daquelas águas, né? Então, hoje a água, ela é o elemento que a gente usa, né? A água mineral. A gente usa uma água de pH elevado. Ela tem o pH de 10 e 20, né? É o pH mais alto que tem no Brasil hoje. Então, a gente utiliza essa água com esse pH elevado para facilitar a transferência de informação e, dentro desse processo, criar uma estabilização dessa frequência, né? Então, por isso que ele leva um tempo aí, leva 21 dias para criar essa estabilização. Depois que ele estabilizou, ok, o processo está pronto para ser feito, vamos dizer assim. E aí ele vai promover a mesma reestruturação molecular, vamos dizer assim, no seu líquido corporal, né? Então, primeiro a gente faz esse processo de reestruturação molecular na água e depois, com essa informação, quando você ingere, ela reestrutura o seu líquido corporal. Então, esse é o processo que a gente chama de MK Cluster, que é um processo de reestruturação molecular da água. Então, reestrutura e reequilibra naquelas determinadas frequências com um propósito específico, né? E aí você pode ver que em cada uma delas, ela tem uma informação específica de plantas e flores. Então, ali eu não tenho um princípio ativo, né? Ela tem a informação daquela planta no planeta. Qual a frequência daquela planta no planeta? É isso que tem aí, né? Porque quando a gente entra num nível celular, num nível atômico, essas informações elas se reconhecem, né? As plantas elas estão aqui no planeta antes da gente, né? As nossas células se uniram para formar um corpo, então elas têm uma memória celular na cadeia evolutiva, elas têm essa memória celular. Então, quando você coloca uma informação dentro do seu corpo nesse nível, ela reconhece, né? Então, essa frequência que tem, cada frasco desse tem um tipo de planta e flor específico, mas aí não estou falando de princípio ativo, falando de qual é a frequência dessa planta no planeta, né? Então, é essa informação que tem aí, porque isso facilita a sua célula vibrar em sintonia com o que está sendo proposto,
que é o processo de expansão da consciência e ativação da sua essência, né? Ativação do seu DNA essencial. Que isso se dá a partir da vibração celular, né? A sua célula precisa vibrar em sintonia com a sua essência, porque senão a coisa não acontece. Então, é mais ou menos por aí. Parece, né? Quando a gente fala tudo isso, eu estou escutando o Thales falar, parece tão complexo, mas não é, né? E aí, o grande diferencial é a experimentação. A gente pode ficar horas explicando, falar detalhes, né? Que não vai ser nem perto da experiência que cada um tem. As águas de Micael é um composto, né? Ela é um campo, ela é algo que facilita algo maior. Então, que cada um chega nesse maior, quando eu trago isso, que é o seu maior, né? O nosso maior intuito é que você expresse quem você é através de um elemento, que são águas de Micael, de forma muito autônoma. Então, você adquire o kit, recebe em casa, entra no processo, não vai ter ninguém te dizendo o que tem que fazer, que horas tem que fazer, não, é tudo muito intuitivo. Você segue, né, todos aqueles acessos da qual você tem, né? Óbvio que ela tem uma sequência indicada, porque ela tem uns quantos de frequência, ela tem esse quesito 21 dias, você ingere a cada 21 dias, porque realmente 21 dias é para desconstruir um hábito e construir um hábito nessas frequências elevadas, né? Construir hábitos nessas frequências elevadas. Mas o que a gente traz é esse contexto maior, né? A possibilidade de você ser quem você é, acessar de onde você veio como consciência, né? Você transitar e emergir nesses níveis maiores que estão aí disponíveis, sim, e que estão né, ansiosos para que a gente desperte e que a gente se expresse da forma melhor, né, que possamos, vamos dizer assim. E como ele é um processo único, assim, individual, ele é uma coisa bem íntima, né? Tudo que a gente fala a partir das nossas experiências, elas são a partir das nossas experiências, né? Cada um vivencia de uma maneira esse processo. Então, por isso que é importante cada um sentir realmente o que é o processo e aonde que ele pode te levar. Porque esse também é um processo individual, né? Não tem um limite onde você pode chegar. Você chega onde seu nível de compreensão naquele momento consegue te levar. Porque a partir do momento que você expandiu e está conectado com aqueles níveis de consciência, o que vai determinar onde você pode chegar é o seu nível de compreensão. Porque aí o caminho ele está construído, né? Nesses 21 dias que você passa vibrando em cada frequência, você constrói um canal de comunicação com essa frequência. Então, passou 21 dias vibrando na verdade, constrói um canal de comunicação. 21 dias no caminho, 21 dias na vida, e assim por diante, até chegar na cura. Então, é como se você ampliasse as faixas de frequência do seu rádio interno. É como se você tivesse habitualmente acostumada a acessar aí 2, 3 canais de rádio, vamos dizer assim, você passa a ter mais 12, né? Então, se amplia demais a sua capacidade de criação, de intuição, de conseguir enxergar os passos, de conseguir se conectar com a Terra e o que é esse movimento da Terra que é de mim, e por aí vai. Criar, né? Co-criar. Criar, co-criar. Então, realmente é infinito o poder desses acessos mesmo, né? A gente fala que não são infinitas possibilidades, porque possibilidade existe uma só, porque você scripta isso quando você acorda aí como consciência, nesses níveis de consciência e vem expressar isso na Terra, mas são infinitos
os olhares para as mesmas coisas. E aí, o interessante é que há essa transformação interna, e o mais lindo é que o mundo externo, ele não muda, ele é do jeito que ele é, né? Só que você muda sua visão diante a ele, diante as pessoas, e isso aí traz muita vitalidade, traz muita paz, traz muita abundância, traz muita compreensão dos seus processos, deixa a coisa mais leve, né? Deixa a coisa mais compreensiva. Nós somos suspeitos, mas é algo que vale muito a pena. A gente costuma dizer que desde o processo de aquisição das águas é algo por chamado, né? A gente fala que as águas é para todo mundo, mas não é para qualquer um, né? Ela é para todos os seres do universo, ela está disponível, mas não é qualquer um que acessa, porque não é qualquer um que quer, né? Não é qualquer um que quer, porque realmente é um chamado, é algo que fala, eu vou para isso, né? E aí quando você tem esse chamado mesmo, aí é o momento, é o momento de vir para um processo desse. As águas, só ressaltando, as águas, quando a gente fala expansão da consciência, ela não altera a consciência, pelo contrário, você fica extra consciente, você vê as coisas com uma clareza. Eu até recebi um áudio há pouco, que a pessoa me falou, olha, eu bebi a verdade, estou com muita confiança, mas não é aquela confiança que eu até tinha, é algo que eu não estou conseguindo nem traduzir. Ela está constante, uma confiança de ação, estou conseguindo fazer as coisas e eu estou imparável. Eu falo, as águas traz isso, ela traz é um movimento imparável mesmo, você se empodera, você brilha, literalmente, né? Assim como você, Flávia, que está fazendo o processo e pode sentir, né, em você mesmo o que está acontecendo, e como esse processo está sendo feito em grupo, né? A gente tem o grupo lá da abundância, é muito interessante que a gente consegue também acompanhar o que está acontecendo com as outras pessoas, né? Então, cada uma trazendo um relato, e você vê que alguns são parecidos e outros são completamente diferentes, mas cada um dentro da sua própria percepção, né? Consegue sentir e perceber o que está sendo transformado em si naquele momento, no seu contexto de vida atual, né? Oi. Oi. Tem aí o kit para mostrar para pessoas? Mostra para gente. É tão lindo quando a gente recebeu essa caixinha. É uma surpresa, porque elas são... Nossa, eu fiquei super feliz quando eu recebi a caixinha. Eu falei, gente, olha que coisa mais linda. Bom, vem numa caixinha, né? A gente faz com o maior apreço, assim. E como é uma tecnologia, né? Pode se eu denomino uma tecnologia consciencial, né? Que parece que quântico é quântico, a gente usa a tecnologia quântica assim, mas ela é além, né? Ela é além de todas essas explicações. Então, a caixinha, e aí vem as aguinhas. Vamos começar aqui. Cadê? Água da verdade. Aí, água do caminho. Água da vida. Do amor. Da luz. Enfim, luz, abundância. Deixa eu pegar a abundância. Abundância. Água da abundância. A da perfeição. Da essência. Da essência. Liberdade. Paz. Fé e cura. Quando a gente traz esses nomes, né, principalmente na cura, e as pessoas tendem a nos perguntar o que é que eu espero, né, da cura. Eu, quando passei pela experiência, eu cheguei a uma conclusão que cura é a certeza, né, o CURA, né, como sigla, é a certeza da união, do respeito, no amor. Para mim, cura é isso. Quando você está doente, que seja fisicamente, talvez aquela doença, ela passa a ser a sua cura, né? Então, quando você está sofrendo
talvez aquele sofrimento, quando você entra em outros níveis de compreensão, ele seja a sua cura, né? O empoderamento, ao fazer um processo desse, eu falo muito de empoderamento porque eu já tinha esse viés empoderada, mas eu fiquei mais empoderada ainda, mais certa de mim, mais certa do que eu vim fazer. E aí, isso foi minha cura. E quando a gente fala em cura, realmente não é alguém te curando, é você chegando nesses pontos cruciais aí da sua autocura. Então, só arrematando toda a nossa história, a gente saiu em busca de cura, a gente achou que seriam pessoas que iam nos curar. Óbvio que fomos facilitados e levados para vários movimentos, mas a gente chegou na cura de si, né? E aí conseguiu, curados, expressar da melhor forma que são as águas de Micael, trazendo as águas de Micael para todos os seres do universo. Então, o processo começa com a água da verdade e a cada 21 dias a gente toma uma nova água. Isso. E cada processo, né? Já estou tomando a minha água da vida, né? Porque nós começamos juntos na Jornada da Abundância, todos juntos no mesmo dia. E é importante ele tem uma sequência específica, né? Então, essa sequência ela é importante seguir, porque ela é uma escala que vai subindo, né? A frequência ela é crescente até chegar na cura. Então, essa sequência é importante ser seguida. E é muito... O que eu gostei também muito é essa coisa da palavra, né? Que não precisa ter muita explicação. Né? No sincronário, né? Na lei do tempo, também a gente usa as palavras-chave, né? Que são palavras que já são um universo. Se você se conecta com aquilo, o próprio universo dessa palavra já, né, já faz você ter essa conexão, que não é uma coisa de ficar explicando, lendo, que é muito... o que a gente foi educado a fazer até hoje, né? Estudar, decorar, entender mentalmente as coisas. E aí esse exercício de você se conectar com uma palavra que é tão completa e tão grande, e você, esses 21 dias, isso aconteceu, né? Já tenho esse treino de me conectar com as palavras, porque o sincronário também a gente se conecta com as palavras-chave. E conectar com a palavra é muito lindo, sabe? Ela amplia realmente. Cada dia você vai sentindo como que aquela palavra está informando, como que aquilo está se traduzindo, que já não é mais uma palavra, né? E assim, então realmente assim muito, muito, muito legal. Também quero falar para vocês que a gente vai deixar um link embaixo na descrição desse vídeo. Para quem quiser conhecer mais, a gente vai deixar também o link do site da Abundância do Senhor, o site da Águas de Micael. A gente vai deixar para vocês o link para quem quiser comprar as Águas de Micael, porque é um processo muito lindo. No começo a gente fez só para o grupo que estava na nossa jornada, mas realmente é muito bonito. Eu também vou convidar vocês para virem lá no Códigos do Tempo, para a gente também fazer uma aula com vocês lá, porque realmente eu acredito totalmente que essas forças estão juntas. A água, né? O nosso planeta água, eu sou muito conectada com ela. E tem o livro do conhecimento, né? Que eu não sei se vocês conhecem. O livro do conhecimento fala também muito da água. E tantas coisas que já estão assim comprovadas, né? Sobre ela, tem tanto material científico sobre ela e tudo mais. Então, e outra coisa que também senti muita conexão você começa a mudar a sua percepção e entrar na natureza, né? A coisa do sincronário também é isso. Sincronário é você deixar o tempo artificial de 12 meses lá, que é tudo mecânico, e começa a se conectar com o tempo natural do planeta, né? O dia, a lua, o ano e o movimento galáctico, e vai expandindo sua consciência. Então,
são forças que estão unindo a gente nesse momento, porque esse é o momento dessa união, realmente a gente acredita nisso. Eu quero agradecer muito vocês, depois a gente vai continuar essa conversa aqui. Um abraço para todos que estão assistindo essa série Caminhos da Abundância. Coloquem seus comentários, façam suas perguntas, assinem lá o nosso canal se vocês ainda não estão inscritos no canal. Super bem-vindos, gratidão vocês. Um abraço grande. Gratidão, Flávia. Gratidão a todos também que estão assistindo e estão todos convidados a fazer o processo das Águas de Micael. Sejam bem-vindos à expansão da consciência. Gratidão, Flávia. E vocês também podem ir lá no nosso canal Águas de Micael, tem alguns vídeos, tem alguns relatos no nosso site, tem todos esses estudos científicos, inclusive nós fizemos um estudo científico específico para ver os alinhamento dos chakras, está tudo no nosso site, vai ter o link aqui embaixo. E aproveitem, né? Aproveitem esse Caminhos da Abundância aí para acessar o link promocional que a gente está disponibilizando junto aí com a Flávia, com a Clara e com a Jo. Obrigada mesmo, de coração. Um abraço, gente. Tchau. Gratidão. Nossa, gente, essa foi uma demonstração maravilhosa de como ocultos perfeitos, quando estão alinhados no propósito, quando estão com um propósito definido e estão trabalhando juntos, podem criar algo tão maravilhoso e podem se firmar nesse propósito, né? Esse casal, juntos eles são um dragão magnético e juntos eles deram nascimento a esse projeto tão maravilhoso que é Águas de Micael. Eu estou muito emocionada, estou muito contente e também quero falar para vocês que hoje estamos encerrando as inscrições para o curso completo Códigos do Tempo e Vida Transformativa, que é a mentoria onde eu acompanho vocês no passo a passo para conexão com os códigos do tempo, para vocês despertarem, se conectarem e sintonizarem com os códigos da lei do tempo, o tempo natural das 13 luas, para poder você estar sempre sincronizado na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa, abrindo as suas percepções para uma realidade que até então estava inconsciente. Quando a gente se conecta com os códigos da lei do tempo, com o sincronário das 13 luas, nós começamos a ver o mundo de uma maneira com outra lente, né? Nós começamos a ver o mundo com as lentes do tempo, experimentar as conexões do tempo, experimentar nossa realidade como seres de tempo, que somos, como o tempo informa a nossa vida, como ele codifica a nossa realidade, a realidade de todas as pessoas, como podemos ser um coletivo humano sintonizado, sincronizado pela lei do tempo, e cada um entregando o seu melhor presente para a nossa evolução aqui na Terra. Então, agradeço a todos vocês. A gente vai deixar o link também para as inscrições do curso que se encerram hoje. Estamos esperando vocês lá. Gratidão a todos em Laquete.